eu peço que você ouça com fé, ouça com atenção a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e lhe deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo-me concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor lhe parecer. Sarai, humilhando-a, a ela fugiu, e ela fugiu de sua presença. Vamos até aqui, vamos orar. Senhor, estamos diante da tua palavra, Pai. Tua palavra é rica, tua palavra é poderosa. A tua palavra transforma as nossas vidas. Por isso, Pai, neste momento nós pedimos que o poder do teu Espírito Santo venha sobre nós. Ilumina-nos, Senhor. E Deus, e que a tua palavra nessa manhã transforme a cada um de nós. Que a tua palavra nos console, a tua palavra nos instrua, a tua palavra nos exorte nessa manhã. Que possamos sair daqui, Pai, diferentes de como nós chegamos. Porque a tua palavra tem poder para isso, Senhor. E o meditar da tua palavra, Deus, produza transformação em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito de viajar, né? Os irmãos que estão aqui lá do Jardim São Paulo sabem disso. E sempre quando eu estou viajando e pego, né, qualquer estrada, eu sempre tento pegar alguns atalhos. E viro para a Gisele e falei assim: Gisele, eu acho que eu vou por aqui. Ela: mas o caminho não é esse? Eu: não, mas eu acho que vai dar certo. Se eu for por aqui, vai dar certo. E sabe o que acontece? Sempre dá ruim. Sempre eu entro numa estrada pior, eu entro numa estrada esburacada, e aí, automaticamente a Gisele começa: eu avisei. E eu fico pensando sobre isso muitas vezes. E quantas vezes, você já seguiu também por um atalho, por um caminho mais curto, porque você queria chegar mais rápido. Você vai por um caminho mais curto porque você queria chegar mais rápido, mas de repente você se deu mal. Quantas vezes isso? Apesar de mais curta, às vezes a estrada vai ser uma estrada esburacada, a estrada vai ser perigosa, vai ser uma estrada confusa. O bom senso, na hora de se pegar a estrada, nem sempre é o melhor caminho a seguir. Geralmente é a impaciência que nos faz e nos leva a justamente pegarmos atalhos, e acelera para a gente ir e tomar atitudes e justamente pegar atalhos. Atalhos esses que às vezes nós nos arrependemos. Que depois que a gente já está, a gente olha para trás e fala: por que eu fiz isso? Por que eu não fiz do jeito certo? Por que eu não fui para aquela estrada certa?
Irmãos, nessa manhã, eu quero pensar sobre essa história dessa família. E Gênesis capítulo 16 aqui, narra uma das histórias mais tristes da vida de Abrão, mais tristes da vida de Sarai, e que tem consequências até os dias de hoje. Diante da aparente demora de Deus em cumprir a promessa dele, essa família opta em seguir um atalho que, em vez de alegria, esse atalho gerou muita dor, esse atalho gerou muito sofrimento, não só para aquela família, mas para todo mundo. E a gente percebe, irmãos, algumas características desses atalhos que muitas vezes nós pegamos. Muitas vezes nós tomamos atitudes achando que vai ser o melhor, que vai encurtar situações, que nós estamos impacientes. Mas isso gera muita dor, isso gera muito sofrimento. E é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos nessa manhã, que a impaciência nos leva a pegar muitos atalhos. E aí nós iremos aplicar isso, olhando para algumas características dos atalhos que nos rodeiam, né? Aplicando para a minha família, para a sua família, para as nossas vidas. E a primeira característica que a gente percebe, observe aí o versículo 2, que a gente vai perceber que os atalhos podem ser sugeridos pelas pessoas que mais amamos. Olha só, primeira característica, os atalhos podem ser sugeridos pelas pessoas que nós mais amamos. Versículo 2 diz assim: disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Irmãos, a sugestão dada a Abraão para que ele se deitasse com a serva Agar veio da boca da sua própria esposa Sarai. Perceba o que o texto está dizendo. Talvez, e eu fico pensando aqui que talvez Abraão não seguisse por esse caminho. Ele não seguisse por esse caminho caso alguém de fora falasse. Se fosse um amigo, se fosse alguém distante dele, alguém de fora, mas como o atalho, como o conselho, como a sugestão ali veio de alguém que ele mais amava, Abrão não percebeu o risco. Você consegue perceber isso? Você consegue ver isso? Muitos de nós, irmãos, nós somos assim, nós ficamos vulneráveis quando a sugestão para pecarmos contra o Senhor brota no próprio seio da nossa família. Quando a sugestão para pecarmos, para pegarmos atalhos, para fazermos algo que é contra a vontade de Deus, vem da própria pessoa que nós amamos, as pessoas do nosso convívio familiar. A esposa, sem mais nenhuma esperança no Senhor, entrega aqui a sua serva a seu marido para que, através de uma relação carnal, através de um esforço humano, em uma relação não aprovada por Deus, conseguisse gerar um filho. Quando você olha lá para o Novo Testamento, e a gente observa lá, Gálatas capítulo 4, versículo 29, fala do filho de Agar como sendo um produto de um esforço humano. Paulo fala isso lá em Gálatas. Um esforço humano segundo a carne, não segundo o Espírito. Irmãos, não se deve cumprir o propósito de Deus usando métodos que não são do Espírito, mas esperando com paciência no Senhor, orando com fervor. Essa é a primeira lição e característica que nós percebemos aqui, que às vezes os atalhos, os conselhos e as opiniões para nós irmos para o atalho, ir para fazermos coisas que desagradam a Deus, vêm das pessoas mais próximas. E nós temos que ficar atentos a isso.
Porque nós não devemos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas através de situações que não são do Espírito, que são próprio de esforço nosso. Mas aí a gente continua e a gente percebe que outra característica é que os atalhos podem ser culturalmente aceitos por todos. E eu gosto de pensar nisso, e quem até fala sobre isso, John MacArthur, ele fala sobre isso, ele traz um comentário sobre esse aspecto, porque esta atitude de Sarai, preste atenção aqui, essa atitude de Sarai em dar a sua serva para se deitar com Abraão, a fim de gerar filhos, não causava tanto impacto naquela cultura. Eu vou repetir. Essa ideia, essa atitude de Sarai em dar a sua serva para deitar com Abraão a fim de gerar filhos, não causava tanto impacto naquela cultura, pois fazia parte dos costumes da Mesopotâmia. Era algo que fazia parte daquele costume. Quando as esposas, a esposa era estéril, se deixava que sua serva tivesse filhos com o esposo. Era algo cultural, era um costume daquela região. E esses filhos eram considerados filhos legítimos da esposa. Mas, irmãos, apesar de existir um costume, apesar de existir uma cultura, a tentativa de Abrão e Sarai de terem um filho através da união com a serva Agar não teve a aprovação de Deus. Não teve a aprovação de Deus. Irmãos, todavia, embora fosse algo cultural, embora fosse um costume daquela época, continuava sendo errado. Continuava sendo algo que Deus não agradava. Nós não devemos pautar as nossas decisões, irmãos, pelas regras da cultura. Nós não devemos pautar as nossas decisões baseado nas regras dos costumes, mas pelo princípio de Deus, os princípios de Deus. Pastor, mas a geração hoje é diferente, pastor. A gente tem que mudar isso. Pastor, tem que abrir a cabeça. Pastor, eu vou deixar meus filhos fazerem isso, não tem problema. Eu vou deixar minha esposa fazer isso, não tem problema. Pastor, mudou. A cultura é outra. Os costumes são outros, pastor. Irmãos, nós percebemos aqui que era algo aceitável naquela cultura. Era algo que era aceitável ali o costume ali. Mas era algo reprovável por Deus. Por isso eu volto a dizer para os irmãos, e para mim também, nós não devemos pautar as nossas decisões pelas regras da cultura, mas pelos princípios de Deus. Outra característica que a gente percebe dos atalhos, é que os atalhos parecem ser o único caminho a seguir. Porque quando nós olhamos para essa história, para o texto aqui de Gênesis, percebemos que o sentimento que moveu Sarai, justamente para trazer esse conselho, para Abrão, a oferecer a sua serva para Abrão, foi a ideia de que através desse ato, ela poderia ajudar a Deus a cumprir a promessa. Olha a boa intenção de Sarai. Vamos ajudar a Deus. Vamos dar uma mãozinha. Deus está precisando. Quantos anos já se passaram? A promessa não se cumpriu. Deus está querendo que a gente faça alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Olha, a gente precisa fazer, porque do contrário, jamais vai acontecer. Pois ela se sentia impedida pelo próprio Deus de gerar filhos. E o tempo passava, os anos passavam. O texto diz que Abrão já estava com 85 anos. Sarai, sua esposa, já estava com 75 anos, já tinha
10 anos. Pense aí comigo. 10 anos que Deus tinha chamado para iniciar essa jornada de fé. Não um mês, não 6 meses, não um ano, não 2 anos. 10 anos, irmãos. Mas nenhum sinal de filhos. 10 anos. Tudo que Sarai mais queria era ter um bebê para chamar de filho. E aos seus olhos, o único caminho para isso era colocar Abrão para se deitar com a sua serva. Sarai esqueceu que para Deus não há impossíveis. Ela esqueceu disso. Sabe, irmãos, muitas vezes, fracassamos porque deixamos o nosso pensamento ser tomado pela ideia de que há outro caminho a seguir. Muitas vezes nós fracassamos porque nós achamos e vem na nossa mente, vem a ideia de que há outro caminho a seguir. O jeito é pegarmos um atalho. Olha, não tem outro jeito. Olha a situação que nós estamos na nossa família. Olha a situação que eu estou no meu trabalho. Não tem outro jeito. A palavra de Deus diz algo, o Senhor orienta algo, o Senhor diz algo, mas não tem outro caminho que não seja pegar um atalho. O jeito é pegarmos o atalho mesmo que seja pecado. Do contrário, jamais seremos felizes. É isso que muitas vezes acontece nas nossas famílias, irmãos, sendo sinceros. Nós muitas vezes deixamos de lado as promessas, deixamos de lado as orientações, batemos no peito e dizemos, eu faço do meu jeito. Sou eu que mando. Meu corpo, minhas regras. Minha família, minhas regras. Meus filhos, minhas regras. E a palavra de Deus está dizendo tantas coisas para os filhos, para os pais fazerem para os filhos, mas a gente bate no peito e diz, eu faço do meu jeito. Eu crio meu filho do meu jeito, minha filha do meu jeito. A relação com a minha esposa é do meu jeito, a relação com o meu esposo é do meu jeito, é tudo do meu jeito. Eu pego atalhos, eu faço do que eu quero. Porque eu quero ser feliz. Isso é ilusão, irmãos. É ilusão. Todos nós sabemos que ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. Nem Abrão. O porém é que somente através da fé, da paciência, é que nós receberemos a herança prometida. Por isso, irmãos, eu falo para mim, falo para os irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente olha para essa história e diz, puxa, como é que Sarai faz isso? Como é que Abraão pega um atalho desse? Mas no nosso dia a dia, talvez nós estamos fazendo as mesmas coisas. Nós temos a orientação de Deus, como Abrão tinha a orientação de Deus, como Sarai tinha a orientação de Deus, mas eles bateram no peito e disseram, nós vamos fazer do nosso jeito. Deus tem um, mas a gente quer outro. A gente despreza o que Deus quer. E eu faço o que é da minha vontade. Irmãos, o atalho que Abrão pegou, outra característica dos atalhos nessa história, gerou alguns problemas para ele e para sua família. Observe o versículo 4, por favor. Olha o orgulho e a arrogância presente aqui. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Irmãos, no momento em que Agar concebeu, ela ficou arrogante, ela ficou orgulhosa. O texto nos mostra que, de algum modo, Agar tirou vantagem da posição que Sarai tinha lhe permitido tomar.
E talvez desconsiderou o fato de que continuava sendo serva de Sarai. E aí o que ela faz? Ela passou a desprezá-la, desrespeitá-la, a humilhá-la. Olha a consequência de pegar um atalho. Olha o orgulho, olha a arrogância presente. Aí o versículo 5 mostra a amargura, mostra a tristeza. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Perceba, conforme era esperado, Sarai entristeceu-se e ficou amargurada. A ideia foi de quem? De Sarai. O que acontece com o Sarai? Ela se entristece e ela fica amargurada. Ela tomou a decisão porque ela queria ser feliz. Mas o que acontece? Ela fica triste e amargurada. No versículo 5 que lemos, Sarai, sem razão alguma, ela coloca toda a culpa da sua infidelidade doméstica ali sobre Abraão. Ela vira para Abraão e fala assim: o problema é seu, Abraão. Isso tudo que aconteceu, o problema é seu. Ela dirigiu toda a sua ira e amargura em direção de Agar. Mas o seu canal era o próprio Abraão. Versículo 6, olha as tensões e as feridas que causaram toda essa história e todas essas decisões e esse atalho que eles tomaram. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Irmãos, Abraão não foi apenas incapaz de resolver o problema, de ter uma descendência ilegítima, mas ele também criou uma tensão quase insuportável na sua própria casa. Você conseguiu perceber isso? Para piorar as coisas, ele também não quis assumir a responsabilidade das suas ações, mesmo ele sendo líder da sua casa. Mesmo ele sendo líder da sua casa, ele não assume, ele devolve o seu problema para Sarai. E ela, por sua vez, feriu como pôde a serva Agar. Quem tinha que ter tomado a postura ali naquele momento era Abraão, que era o líder. E ele diz: olha, resolve você. Você que vai resolver essa situação. E aí, irmãos, um preço altíssimo acontece. Eu vou ler, não vamos entrar muito, mas olha o versículo 15 e o 16, só para os irmãos perceberem o que acontece. Agar deu à luz a um filho a Abrão, e Abrão, seu filho, que lhe dera Agar, chamou-se Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Irmãos, o preço foi altíssimo de ter pego um atalho. Ismael volta para casa e Abrão e Sara têm que conviver com esse menino por 14 anos. Vocês estão conseguindo entender? Durante toda a sua infância e adolescente, até que Isaac nascesse. Então, 14 anos. Você já parou para pensar isso? Tente imaginar isso. Todas as manhãs, por 14 anos, eles tiveram que provar do gosto amargo da decisão errada que eles tomaram. Por 14 anos, toda manhã, eles acordavam e eles viam a decisão errada que eles tinham tomado. Sempre que eles olhavam para Ismael, eles eram lembrados de que como os atalhos podem nos levar para caminhos
e destinos indesejáveis. Todas as horas, todos os momentos que eles olhavam para Ismael, eles lembravam do atalho que eles tomaram. Amado irmão, amada irmã, nem sempre Deus oferece instruções específicas. Deus não deu instruções específicas para Abrão, apenas diretrizes gerais, como muitas vezes ocorre conosco hoje em dia. Mas, irmãos, é na sua palavra que o Senhor forneceu princípios que nos guiam, princípios que nos fornecem ajuda para tomar as decisões, e decisões que agradam ao Senhor. Irmãos, que nós possamos aprender com os erros de Abrão e de Sarai, e assim, irmãos, evitarmos os atalhos que a vida nos apresenta, e nos mantermos sempre na via principal, porque não compensa pegarmos atalhos. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que o relato de Gênesis nos mostra que, no final, os atalhos morais não trazem felicidade, mas trazem sofrimento e trazem muita dor. Sarai se sentiu humilhada pela serva. Abraão se viu no meio de uma confusão familiar que perdurou por anos ali. O mundo todo sofre até hoje. O mundo todo sofre até hoje por causa deste atalho. O conflito entre árabes e judeus é uma consequência direta deste atalho tomado por Abraão e por Sarai. A pergunta é: será que nós estamos pegando atalhos? Será que nós estamos vivendo hoje consequências dos nossos atalhos? Será que você reconhece que você foi precipitado ao tomar essa atitude? Com relação ao seu filho, com relação à sua esposa, ao seu esposo, com relação ao seu trabalho. Você no fundo sabe que essa não é uma atitude que agrada a Deus, mas você simplesmente não se importa com isso. Irmãos, que possamos caminhar nessa jornada de fé, olhando sempre para o Senhor e sempre olhando para a sua palavra. Que nós, como povo do Senhor, como famílias, possamos olhar para essa história e sermos incomodados, incentivados, desafiados a seguirmos dia após dia, sempre na via principal. Pegar atalhos, por mais fácil, não vai nos trazer felicidade. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nós reconhecemos que muitas vezes no nosso dia a dia, com coisas simples, nós abrimos mão, Senhor, daquilo que o Senhor requer de nós. Talvez pela nossa impaciência, por não ver as coisas mudarem, e por não ver as coisas mudarem, nós abrimos mãos dos nossos valores, dos nossos princípios. Ó Deus, por isso pedimos na individualidade de cada família aqui nessa manhã, que a Tua palavra transforme as nossas atitudes, e que a nossa atitude seja continuar na via principal,
sem pegarmos atalho, continuarmos seguindo ao Senhor, confiando no Senhor. Nós não entendemos muitas coisas, Senhor, como Sarai não entendia, como Abrão não entendia, porque que 10 anos se passaram e nada acontecia. Mas Deus, nós não somos chamados para entender, mas o Senhor nos chama para confiar. Por isso, Deus, nos ajude a confiar em Ti, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Que essa semana que se inicia, que a confiança em Ti fique em primeiro lugar. E que a nossa confiança possa ser o que direciona para tomarmos as nossas decisões. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.